Cara, hoje a minha maior dúvida é talvez referente a um pouco o equipamento, é uma das dúvidas que eu tenho. Eu peguei agora um valor, né, do meu acerto tudo. Eu estava querendo comprar alguns equipamentos. De fato, alguma coisa eu preciso comprar, eu acredito. Mas aí fiquei naquela, comprar equipamento e continuar sendo fotógrafo meia boca, com equipamento bom, ou investir em especialização e ser um fotógrafo bom com equipamento meia boca, o que eu posso depois gradativamente trocando meu equipamento, né? Perfeito. Então hoje eu estou nesse dilema aí. Então entendi. A sua dúvida é qual dessas duas decisões você toma? Isso. Isso? A resposta é óbvia para mim, mas eu não vou te dar ela logo. Eu quero ouvir de ti. Por que você está num dilema? Por que você acha? Qual é a sua dúvida real? Então eu sinto que o meu equipamento, Qual é o seu ele é um equipamento bom. Eu tenho uma Nikon D5600 Uhum. e um backup, que é uma 6500 eu tenho. Uma 6500 e uma 5600. 7500. Ó, nem o equipamento o cara não sabe. Ai, meu pai, pera aí que você falou tanto número que eu não entendi. Eu olhei aqui. Eu tenho uma Nikon D7500 Tá, e um aí, backup que é uma isso. 5600. Tá bom, uma D7500 e uma D5600, é isso? Isso. Perfeito. Isso. A D5600 é de entrada, né? Foi qual eu comecei e depois eu consegui a 7500. Já é Perfeito, tá bem bom. melhor. E o resto do E equipamento? referente lente, eu tenho uma 1750 da Sigma, abre 1.8 fixa. Tá. E eu tenho uma 35 da Canon, que são as que eu mais uso. Como assim uma 35 da Canon? A 35 da Nikon, perdão. Ah, ok, tá. Não, porque 35 da isso, Nikon. meu Deus. A 35 Faz sentido, né? A 35 1.8? É 1.8, isso. Perfeito. O que você fotografa? Cara, hoje eu faço bastante acompanhamento mensal, infantil, smart cake, e tô começando a ingressar em casamentos, pegando alguma coisinha. Tá aparecendo e gradativamente acabei de comprar um flash, acabou de chegar ali um flash, um rádio flash, né? Eu também tô sentindo falta, faço um pouco de ensaio feminino. Resumindo, cara, tô pegando o que aparece porque, como eu acabei de sair da empresa, eu preciso me achar e me manter. Mas o que eu quero ficar é na área de casamento mesmo. É onde eu acredito que eu quero me dar melhor. Perfeito. Então tá bom. Você tem, vamos lá. Eu não sei qual o dinheiro você tem. E vamos lá. Primeiro, se você fosse investir em equipamento, não em conhecimento, em equipamento, o que você ia comprar? Cara, hoje eu compraria uma 2470, que eu acredito que eu sinto falta de uma lente mais clara um pouco. Não faz E sentido. 2470 eu enxergo ela como uma lente um pouco mais completa. Pera, não faz sentido o que você me falou. A 2470 não é mais clara, nem que a 1750, nem que a 35. Ela é 2.8. As outras duas são 1.8. A de 750 é 2.8 também. A de 750 da Sigma é 2.8 também. Tá, beleza, mas 2.8 por 2.8 não é mais claro. É que a que eu usei, pelo menos, num evento que um rapaz emprestou para mim, eu achei que a qualidade dela, ela me entregou uma foto, uma nitidez melhor, e ela me entregou uma foto que eu achei mais interessante do que a Sigma que eu costumo usar. Perfeito, tá? Essa Sigma é a série nova ou é a série velha? Cara, acho que é série nova. É série nova. Tá bom. Eu comprei ela há 1 ano e meio. Tá. Cara, eu acho que assim, a minha resposta é óbvia, mas eu não tô dando ela, tô te questionando por alguns motivos. Primeiro, tá? Você trocar esse seu equipamento aí, pra mim, de verdade, você vai estar trocando 6 por meia dúzia. Por quê? Porque a 2470 é a 1750 da câmera cropada versus câmera full frame. É a mesma lente. É a mesma lente. Uma para versão crop e outra para versão full frame. Então, se você pegar sua 2470 e usar na sua câmera, você não vai usar uma 2470. Você sabe disso? Sim.
Sim, tem um fator de corte, acho que é 1,5, se não me engano. Exatamente, 1.5 na Nikon. Ou seja, você não vai estar usando você vai estar usando uma lente super ultra cara num equipamento que na verdade nem precisaria. Então assim, eu acho desnecessário. É você ir fazer Uber de Corolla. Uber X, sabe aquele Uber mais barato? De Corolla. Dá para fazer? Mas claro que dá. Mas quando você tiver que fazer manutenção, trocar pneu, a conta não vai fechar. Porque o que o Uber paga lá é para fazer com um carro mais de entrada mesmo. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu acho que você está embolando tudo. E quando você embola tudo é porque você ainda não tem conhecimento claro sobre isso. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você já estudou fotografia, assim, oficial? Já. Já. Fiz um curso de fotografia. Total. Aonde? Como? Quando? Tem um rapaz em Sorocaba, ele tem uma escola aqui há mais de 30 anos. Aí eu fiz o curso com ele de fotografia e tratamento, só que assim, eu estudo mais hoje pelo YouTube, consumindo o seu material da galera aí. Legal, beleza. Mas vamos lá. Nenhum cirurgião vira um bom cirurgião estudando pelo YouTube, não é verdade? Nenhum advogado vira um grande advogado estudando em YouTube com conteúdo gratuito. Nenhum bom arquiteto vira um grande bom arquiteto consumindo conteúdo gratuito na internet. O que eu estou dizendo? Ajuda pra caramba. Mas chega num momento que você bate no teto. E um curso de fotografia é legal. Mas eu nunca vi nenhum bom arquiteto com um curso de arquitetura, nenhum bom advogado. Sabe aquela coisa? Vou repetir tudo de novo. O que eu estou tentando te dizer, estudo é uma coisa frequente e para sempre, na minha opinião. Tá? Eu continuo estudando, o tempo todo. Essa semana, inclusive, eu estava em curso. Tá? Então, por isso que eu atrasei alguns dias na live aqui. Então, assim, é muito louco. Eu continuo estudando. E não só no mundo da fotografia, em vários mundos diferentes. Então, o que eu estou tentando te dizer, você, em comparação, equipamento versus conhecimento, me parece, e é só o que me parece, pode não ser verdade, que você tem muito mais equipamento do que conhecimento. Dito isso, eu, sem sombra de dúvida, investiria em conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é muito mais barato do que o equipamento. Primeiro, ele literalmente é mais barato. Se comprar 2470, você pode fazer quantos poder de autoria? Muitos. Você sabe qual é o valor de uma 2470? Você pode fazer muitos poder de autoria. Várias. Começa por aí. Número 2, o seu equipamento vai ter uma melhora na sua fotografia. Vai. Mas ele vai ter uma pequena melhora e ele não necessariamente vai te trazer mais retorno. Um curso, ele tem que trazer uma melhora na sua fotografia, mas ele também tem que trazer melhoras em outros âmbitos, que é como atrair clientes, como vender mais para aquele cliente. Ou seja, um bom curso, ele, além de melhorar a sua fotografia, ele vai ter que te ensinar, com a melhora da sua fotografia, como você vai fazer mais dinheiro com isso, já que você está querendo trabalhar isso profissionalmente e você saiu do seu emprego. Então, assim, sem sombra de dúvidas, baseado no seu atual equipamento e no que você fotografa, eu, Kunz, investiria não tudo em curso, não faz 24 milhões de curso agora e bota todo o seu dinheiro lá. Não, faça um bom curso, em paralelo continue estudando, trabalhando, aplicando, e aí você vai fazendo dinheiro. E aí, cara, você, na minha opinião, tem uma ótima lente, a melhor lente da Nikon para câmera crop, que é a 35 1.8. Eu, Kunz, falaria para você investir no quê? 2 outras lentes. Se você for fazer ensaio, talvez, quem sabe, na 50mm 1.8, que é uma lente baratinha da Nikon e muito boa. Se você quer entrar mais de cabeça no mundo dos eventos, talvez, quem sabe, compraria uma 24mm da Nikon também. Tá? Essas 2 lentes, talvez, eu investiria. Tá? E seria muito mais barato que uma 2470. E você vai ter um retorno, na minha opinião, muito melhor. Lentes mais claras, lentes mais nítidas, lentes mais interessantes. Ah, mas ela não é tão versátil. Exatamente por não ser tão versátil que eu estou te indicando ela. Porque quando você está começando a entrar no mundo da fotografia de verdade, assim, lentes versáteis para você não é uma boa, na minha opinião. Por quê? Porque você precisa primeiro aprender a compor melhor, a organizar o caos, a organizar o fundo, a fazer as pessoas e usar técnicas de composição para que entenda a sua fotografia, limpar o caos. Por exemplo, olha o caos que está na minha cabeça aqui. Né? Limpar a cena, ou seja, arrumar a composição para que as pessoas consigam perceber que existe uma fotografia fora do comum, fora do padrão, porque existe regra de composição. E isso numa lente versátil é muito mais difícil, porque é muito mais coisas para mexer.
Tu entende? Que quando você está começando a dirigir um carro, o ideal é você focar em uma coisa de cada vez. Se você entrar num carro e quiser aprender tudo ao mesmo tempo, entrar, trocar de marcha, acelerar, mudar, seta e fazer baliza ao mesmo tempo, no primeiro dia você vai embaranar e você vai derrubar as balizas, a não ser que você é um cara fora da curva. A não ser que você é um cara fora da curva. Se você não é um cara completamente fora da curva, você aprendeu a dirigir como a maioria aprende, uma coisa de cada vez. Então, na fotografia é a mesma coisa. Quando você pega uma lente uma 24-70 da vida, ela é muito boa, mas para quem domina muito essa parada já. Então, por exemplo, eu não uso 24-70 há mais de 7 anos. E eu vou te dizer, eu também, assim como você, achei que precisava uma 24-70 lá atrás, no meu passado, eu não tinha dinheiro, comprei uma da Sigma, foi o pior investimento que eu fiz na minha carreira de fotógrafo, né? Depois vendi ela, foi um parto para vender, perdi dinheiro, comprei a tal da Nikon, foi o meu segundo pior investimento, né? Então, assim, são coisas que eu fui aprendendo, errando, e hoje eu não quero que você erre, porque eu já errei isso. Tipo assim, não joga esse dinheiro fora. Você pode fazer com esse dinheiro coisas muito mais interessantes e que vão te dar um retorno muito mais rápido e muito mais interessante também, tá? Então, assim, sem sombra de dúvidas, eu investiria esse valor, não tudo, não se descapitaliza. Primeiro, você está começando um negócio novo, você está empreendendo. Quando você empreende, você não pode se descapitalizar 100%. Na minha opinião, se você tem essa possibilidade. Tá? Esses dias eu estava falando com um aluno que entrou na nova turma do Poder da Autoria. E aí ele disse assim, pô, Kunz, ele meio que falou isso pelo direct do Instagram, e foi muito massa. Ele falou assim, pô, Kunz, eu vendi a minha moto para entrar no curso, vendeu lá por, sei lá, não lembro os valores especificamente, mas entrou no curso e comprou não sei o que, a câmera dele, a lente dele que eu tinha indicado, tudo certinho para começar a trabalhar. Ele disse, Kunz, agora sobrou R$700, o que eu compro? Eu compro isso ou eu compro aquilo? Ele me deu dois equipamentos desnecessários. Tipo assim, um flash que ele não precisaria para o tipo de fotografia que ele quer fazer e uma outra coisa que eu não lembro o que era. Mas eram duas coisas desnecessárias. O que eu compro? O que eu compro? Eu falei, velho, não comprar nada. Você tem tudo o que você precisa. Agora, vamos trabalhar e aonde está escrito que você tem que gastar os R$700? Só porque você vendeu a sua moto. Você investiu o dinheiro da sua moto nas coisas certas. Para que você tem que gastar tudo? Ele disse, agora tem que gastar. Você não tem que gastar. E empreender é entender que talvez o primeiro mês dê certo. E você, por exemplo, no caso, falando para ele, o primeiro mês você vai fazer o desafio e você vai faturar R$1.000, R$2.000, R$5.000, não sei. E aí você explode. Só que pode ser que talvez não dê certo no primeiro mês. Porque nem sempre dá certo no primeiro mês. Às vezes não dá certo nem no segundo mês. E aí você tem um capital para não fazer e tomar decisões erradas. Você entende? Então o que eu estou tentando te dizer cara, se a gente quer empreender, e pelo que eu entendi, você foi um cara que foi funcionário, né, trabalhou por muitos anos, e velho, existe uma grande diferença de você sair do CLT e empreender. Tu entende? Muita diferença. E eu sou o cara que eu estimulo as pessoas a empreenderem. Eu acho que a gente vai viver um mundo melhor quanto mais pessoas empreenderem. Agora, empreender não é brincadeira não. É brabo, não é fácil, tá? Então, assim, investe no conhecimento para você aprender essas coisinhas, esses detalhinhos que mudam a sua mente e fazem você prosperar antes, sabe? Com uma mente um pouco mais empreendedora, com uma mente do tipo assim, cara, eu não preciso ter o melhor equipamento agora. Eu preciso melhorar minha fotografia, ter mais clientes e faturar mais. Esse é teu objetivo. Esse é seu objetivo. Essa semana, eu estava conversando com uma pessoa no final de semana, que a fotografia dela tá super evoluindo e tal, mas no final da conversa eu saquei que ela não... O foco dela estava em se tornar famosa, em se tornar foda. E não em fazer dinheiro. E aí você vai pensar, nossa, o Kunz é mercenário. Não, eu não sou mercenário, bem pelo contrário. Se eu focar em ganhar dinheiro, em pagar as contas, em sobrar dinheiro, quando sobra dinheiro, eu posso ter tranquilidade para focar em ser um fotógrafo melhor e um artista melhor. Para que quando um cliente me peça desconto, eu não precise dar e eu possa demitir aquele cliente. Por quê? Porque eu tenho caixa. E isso vai fazer eu ser um fotógrafo melhor. Por quê? Porque eu vou, não necessariamente, atingir e ter que trabalhar para todo cliente, mesmo que aquele cliente seja um cliente não ideal para mim.
E aí, ao longo prazo, eu me torno um fotógrafo foda, autoral e com um nome forte. Mas não porque esse é meu objetivo, porque o meu objetivo era ter uma boa fotografia, atender meu bem, o meu cliente e automaticamente ganhar bem. Quando eu ganho bem, eu posso começar a demitir o cliente errado, eu posso investir no equipamento certo, eu posso ter mais tranquilidade para viver e para, sabe, para prosperar, para empreender. Porque o que aconteceu na pandemia? Muita gente cagou. Muita gente fez o quê? No desespero de não ter dinheiro, deu descontos mágicos para clientes, né? E agora, 2021, 2022, vai ter que prestar esse serviço. Só que daí o que acontece? Agora as agendas estão se batendo. O cliente que ele fechou pela metade do preço vai casar no começo de 2022. E aí tem os clientes agora que vão casar em 2022, começo de 2022, querem aquele fotógrafo, pagariam o preço cheio dele, mas ele não pode aceitar porque ele, por estar despreparado, tá enrolado, né? Tá com a agenda fechada com aquele cliente que pagou a metade do preço. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? E esses erros a gente comete quando? Quando eu cometi muitos desses erros. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro em caixa. Tipo assim, ou eu vendo agora ou eu não pago as contas. Então eu tenho que vender agora. Só que depois que eu comecei a entender e mudar essa linha de raciocínio, quando chega esse cliente, eu vou dizer assim, cara, eu não tô desesperado. Eu não preciso desse momento. Tu entende? Porque no desespero a gente sempre toma decisões erradas. É assim, quando a gente tá desesperado. Então o que eu tô tentando te dizer? Eu tô tentando, sei lá, tô falando várias paradas, todas pra você que talvez, assim, era mais fácil ter só respondido essa pergunta, mas eu não quero só responder essa pergunta e parecer que eu tô vendendo o meu curso. Assim, não, cara, investe em conhecimento. Eu tô provando pra você, porque o conhecimento vai fazer você tomar as decisões certas e você, sim, investir em equipamento, porque é natural que a gente faça isso, e você tenha a sua câmera full frame em breve, mas da forma certa e na ordem certa. Porque muita gente faz o quê? Inverte a ordem, compra a câmera full frame, investe a grana toda, o primeiro mês não dá certo, o segundo mês não dá certo, e aí as contas vêm. E aí a gente tem que começar a vender por desespero. E aí a gente começa a vender por desespero, e aí a gente começa a atingir o cliente errado. Cara, e aí uma carreira que tinha tudo para dar certo, vai por água abaixo. Legal. Você disse mais ou menos que eu estava já amadurecendo, já estava começando que a hora que você vê o dinheiro, a primeira coisa que você pensa, né, cara, precisa de equipamento, só que aí põe a cabeça no lugar e aí você vê que não é bem assim também. Uma das coisas que eu estava também, ainda estou, né, pensando, que como eu estou no começo da pandemia, eu comecei com fotografia, então eu tenho muito pouca experiência ainda, tenho poucas horas de voo. Eu tô correndo atrás de uma galera aí que já tá na pista, ver se eu conseguiria estar entrando para trabalhar com alguma equipe, um pessoal com um pouco mais de know-how. Mas vou ser sincero, por enquanto é só porta na cara e tá meio complicado. Também não vou tirar a razão deles, porque eu fiz alguns eventos sozinho, sei o quanto é difícil. E às vezes uma pessoa pode pôr tudo que você conquistou, por tudo a perder, por um deslize ali. Então não dá para tirar a razão de ninguém que está fechando as portas. Mas essa seria outra estratégia minha. Eu ir estudando e achar alguém que precise de alguma forma de ajuda e está trabalhando junto com a pessoa até eu me estabilizar e conseguir andar com as próprias pernas com mais segurança. Perfeito. Eu não faria isso. Eu super entendo o que você fala, mas não concordo. Eu entendo, mas não concordo. Por que não? Você está pensando assim porque você foi um assalariado. Um CLT. Por isso você pensa assim, você quer ter segurança. Só que, brother, segurança não existe. Não existe. Tá? Então, assim, na minha opinião, cara, você tem dinheiro em caixa agora, porque você está saindo né? E você não tem que depender de outro. Você não tem que depender de outro para te dar trabalho e dinheiro. Você tem que depender de você, velho. Tu entende? Você não precisa depender de outro. Dependa de você. Mas eu não sei se eu vou dar conta. Cara, se você não vai dar conta sozinho, é sinal que você não vai ser um funcionário tão bom assim pro cara também, não. Mas eu não quero ser funcionário, quero fazer uns freela. Cara, velho, você não precisa de freela para aprender. Antigamente precisava, tá? Por quê? Porque não tinha conhecimento como tem hoje. Não tinha... Cara, não tinha acesso à informação. A gente tinha que aprender com alguém que estava na prática. Hoje em dia você não precisa. Você pode aprender, investir, por exemplo, no poder do autor, e você vai aprender muito mais do que você vai aprender fazendo freela. Como assim, Kunz?
Porque você vai aprender a coisa certa. Você não vai aprender, porque você vai aprender com frio, você vai ver ele fazendo coisa certa e vai ver fazendo coisa errada. E às vezes a gente não consegue distinguir o certo do errado no começo. E aí às vezes a gente começa errado como eles ensinaram errado. Porque nem sempre as pessoas ensinam e querem o seu bem. Às vezes elas não querem o seu bem. Por quê? Porque se você for um bom fotógrafo... E não quer dizer que o cara é do mal. O cara quer te fuder. Não. Às vezes ele só não vai abrir todo o jogo pra você. Por quê? Porque se ele abrir todo o jogo pra você, você fica melhor que ele. E se você fica melhor que ele tira seu trabalho. Você tá entendendo que lá no fundo tá todo mundo preocupado com a sua vida, né? Entende? Só que, por exemplo, eu não tô preocupado, porque você não vai virar um concorrente meu. Você vai virar um aluno meu com resultado. Você vai ser bom. Quanto mais resultado você tiver, melhor pra mim. Porque o que faz eu estar há tantos anos dando aula? Tantos anos sendo reconhecido desse jeito. Por quê? Porque eu dou resultado. Se eu não der resultado, eu tava fora do mercado. Isso é novo na fotografia, mas quem é mais velho é que sabe quantos dezenas de fotógrafos já foram grandes professores e hoje não estão no mercado. Por quê? Porque um dia pararam de dar resultado, a metodologia deles parou de funcionar, ou eles pararam de se dedicar como deveriam se dedicar. Aí saiu do mercado, como tudo, né? Se a coisa é ruim, as pessoas param de comprar. É natural, né? Então o que acontece? Você não precisa depender do outro. Tira isso da sua mente. Isso é mente de quem está acostumado a trabalhar muitos anos com alguém. E não tem nada de errado com isso, mas se você quer entrar no mundo da fotografia, você vai empreender. Se você vai empreender, passo número 1 do empreendedorismo, dependa somente de você. Ponto. Isso quer dizer o quê? Que você vai fazer tudo sozinho? Não. Que você vai estudar, que você vai batalhar, que você vai fazer as paradas que têm que ser feitas, mas depender só de você. Não é depender de cerimonialista, de indicação. É depender de você. Não quer dizer que elas não vão te indicar, mas é depender de você. Ou seja, é você conquistar os seus clientes. Entende? Então, por exemplo, no Poder da Autoria a gente faz 30 dias de desafio logo no começo. Que é justamente pra galera perceber que elas não precisam depender de outra pessoa, dá pra depender só de você. O tempo que você perde, investe falando com outros fotógrafos, tentando outros trabalhos, é o tempo que você vai investir na sua fotografia, fotografando outras pessoas e conseguindo clientes diretos e clientes finais. É o mesmo tempo, é a mesma dedicação. Só que ao invés de se dedicar a depender dos outros, eu ensino a se dedicar a depender somente de você. Sabe? Então, assim, eu acho que essa é a pegada, na minha opinião. E tá tudo certo, não tem nada de errado. É natural que você pense assim como é natural que aquele meu aluno pensar em gastar tudo, porque às vezes o ser humano, assim, ser humano não, mas boa parte do ser humano, mas o brasileiro, ele não tá educado financeiramente a guardar. A gente tá educado a gastar. Assim, ganhou, gasta. Parece que dinheiro faz mal. E, na verdade, dinheiro não faz mal, dinheiro faz bem. Quer dizer, ele pode até fazer mal, depende do que você faz com o dinheiro. Porque dinheiro sozinho, você bota... É que nem câmera, tá? Ele diz, sua câmera é boa. Larga a câmera sozinho e vê se ela vai fazer foto boa. Dinheiro é ruim, larga o dinheiro na mesa pra ver se ele vai fazer algo ruim. Dinheiro é bom, larga ele na mesa pra ver se ele vai fazer algo bom. Não, dinheiro não faz nada. Assim como a câmera não faz nada. Depende do que você faz com a câmera, o que você faz com o dinheiro. Então, o dinheiro pode ser algo muito bom, pode nos dar tranquilidade, né? Então, assim, são coisas que é natural que a gente pense. Eu pensava muito assim, muito mesmo, de verdade, sabe? Meu avô falava assim, meu avô foi educado do tipo, criança pega dinheiro na mão, uma nota de dinheiro na mão, bate na mão, né? Tira da sua mão, o dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, de criança não tem que lidar com dinheiro. Não, peraí, dinheiro não é sujo. Sujo é o que as pessoas fazem com o dinheiro. Né? Então são coisinhas que a gente tem que ir tomando esse cuidado. Então você, na minha opinião, você está entrando no mercado de uma forma bem saudável. Só que agora você tem que aproveitar e acelerar nesse momento. Por quê? Porque é o momento que você tem caixa. E o que acontece? Eu vou te dizer o que acontece com a maioria de pessoas como você. Pega essa grana, investe em dinheiro e começa devagarinho. Vai fazendo. Chega numa hora que o dinheiro começa a acabar. E aí a gente diz, a água começa a bater na bunda. Começa a apertar as contas, os boletos começam a chegar, os boletos começam a aglomerar. E aí, meu Deus, e aí a gente entra no desespero. E é geralmente no desespero que as pessoas entram no Poder da Autoria, porque elas não sabem mais, é a última cartada. E aí elas viram o jogo. Só que daí eu me pergunto, por que você não fez isso antes? E as pessoas sempre dizem, eu devia ter feito isso antes, porque eu não precisava estar no desespero para fazer. E esse é o problema do ser humano. A gente às vezes toma decisões somente
na hora do desespero. A gente tem que aprender a tomar as decisões certas antes de entrar no modo de desespero. Porque daí a gente toma as decisões mais certas, mais calmas, sabe? Sim. Então, Mas isso é uma coisa muito do CLT, né? Como o cara sabe que dia 15, dia 30 vai cair na conta, ele vai esperando, vai esperando. E quando você trabalha empreendendo, você não pode esperar, né? Você tem que fazer acontecer e antever a situação que provavelmente possa acontecer. exato. E aí, exatamente, a gente tem que, você falou muito bem falado, você tem que correr atrás, basicamente. E aí é muito louco, sabe por quê? Porque a galera faz uma grana às vezes e ela para de correr atrás, porque agora ela fez dinheiro. Achando que mês que vem vai cair sozinho o próximo dinheiro também. E eu vou te contar, depois de um momento isso acontece, depois de algum, cada um tem seu tempo, tá? Empreendedorismo também é segurança, só que no começo não é. No começo não é. Então, só que como é que você vai saber se vai dar certo? Você tem que ir pra cima, sabe? Então é isso, cara, sem sombra de dúvida, eu no seu lugar investiria no que é mais barato, que é estudar. É muito louco, tá? Isso vai mudar. Isso tá mudando. Você vai ver que isso vai mudar. Tá aqui, ó, gravado nessa live, tá? Isso vai mudar. Isso tá mudando. O conhecimento, ele ainda é mais barato que o equipamento. Ainda. Mas tende a ser cada vez menos essa diferença. Se a gente for analisar, antigamente, o conhecimento era muito caro. E ele vem cada vez reduzindo mais. Eu vejo por mim, tá? Os cursos que eu fazia de fotografia comparado com hoje, nossa senhora, era 3, 4 vezes mais caro, aonde o dinheiro valia muito mais, né? Hoje com inflação, o dinheiro vale muito menos. Então assim, era muito mais caro, mas muito mais caro. Mas eu acho que a gente vai começar a mudar esse processo de novo. Com a evolução da tecnologia, com a evolução do equipamento, os equipamentos ficando cada vez mais baratos, porque eles estão barateando. A galera acha que não, é que o dólar tá caro, mas se a gente considerar o dólar por dólar, o equipamento não tá ficando mais caro cada vez, não. A tecnologia tá ficando mais barata. Cada vez mais a tecnologia tá ficando mais barata, né? Isso é natural. Então, o que acontece? A tecnologia ficando mais barata, o que vai se tornar mais escasso vai ser o bom conhecimento. Então, isso vai mudar, tá? Eu posso apostar e eu vou fazer parte dessa mudança. Eu tenho certeza disso. Então, nunca esqueça, o que você sabe pode te levar num patamar muito maior do que aquilo que você tem. É o velho exemplo, né? Sua câmera sozinha faz boas fotos? Não faz. Né? Então, esse é o cuidado. E você tem bons equipamentos, tá? Você tem equipamentos novos, né? São novos, são séries novas. Então, assim, é isso, tá? É isso. Então, eu faria isso, tá bom? E dito tudo isso, dia 3 de novembro vai ter uma Masterclass 100% online, 100% gratuita, numa quarta-feira à noite, às 20 horas, onde eu vou te ensinar 30 ideias de poses. Então, esteja comigo lá. Porque só isso aí já vai te fazer vender extra. Você vai ganhar uma graninha ali, ó, só estando lá. Porque se você for fazer um ensaio, e você está acostumado a entregar X fotos, se você fizer metade daquelas fotos, 15 daquelas poses que eu vou te ensinar lá, você tende a vender 15 fotos extras. Ponto. Por quê? Ideias novas, ideias diferentes, o cliente tende a comprar. Então, assim, tá vendo como isso faz girar mais? Agora, você ter uma lente nova, uma câmera nova, será que é tão claro que o cliente vai comprar mais? Não quer dizer que ele não tenha uma foto um pouco melhor, mas às vezes é um pouco mais nítida, às vezes é um pouco... Mas será que é isso que vai... A gente não vai perceber isso daí, né? Ele talvez muitas vezes você vai vender aquela foto desfocada que ele gostou da pose. Exato. Não é que ele não vá gostar da foto. Talvez ele até perceba, mas talvez não a ponto de comprar mais por conta disso. Sabe? Não é valor para ele, né? Exato, é um detalhe. Ele não entende o valor daquilo. Exatamente. Agora, quando você faz fotos diferentes, ele entende o valor, porque ele vê a diferença. É visível a diferença. Com uma luz diferente, com uma composição diferente, com uma pose diferente, é visível essa diferença. Então, naturalmente, ele compra mais. Então, cara, por isso que tá aqui, velho. Que o que você sabe, com certeza, sempre vai ser melhor daquilo que você tem. Sempre assim. Você pode falar qualquer coisa. Pensa no escritor. O que ele sabe vale mais do que a caneta que ele escreve. O que ele sabe vale mais que o computador que ele tem, que ele escreve.
tudo que a gente sabe vale muito mais do que aquilo que a gente tem. Tudo, né? Então, pensa no jogador de futebol. O que ele sabe jogar, driblar, vale muito mais do que a chuteira que ele tem. Sim, porque, vamos lá, tu pode pegar a chuteira top do cara, vou falar do Neymar, tá? Pega a chuteira do Neymar lá, que vale sei lá quantos milhões, sei lá o que vale aquela chuteira, pega a chuteira dela, usa a chuteira e deixa ele jogar descalço. Mesmo assim, eu acho que ele vai te dar um pau. Pelo menos a minha ele vai dar um pau, entendeu? O máximo que eu consegui fazer é derrubar ele, que não é tão difícil, mas enfim, o resto... Se conseguir achar ele, né? Exatamente. Então, assim, é muito louco isso, tá? E é tão claro, né? É tão claro na vida de todo mundo. A gente olha pro lado e é claro isso. É claro, é óbvio pra gente. Mas quando a gente olha pra nós e pra nossa fotografia, a gente acha que é diferente. E isso é muito louco, sabe? Você olha pra qualquer um e você diz, cara, com certeza esse arquiteto, ele é tão bom, não pelo computador que ele tem pra fazer o projeto dele, sim pelo conhecimento que ele tem de arquitetura. Assim é tudo, sabe? O cirurgião, ele é tão bom, não porque o equipamento daquela sala de cirurgia é bom, mas pelo conhecimento que ele tem. Só que quando a gente traz para a fotografia, a gente embanana, acha que é o computador do arquiteto, é o equipamento do cirurgião, sabe? É muito louco.